Olá a todos, dando sequência, vamos agora aprender a resolver equações completas. Já entendemos qual a diferença de uma equação do segundo grau completa e incompleta. Já aprendemos a resolver equação do segundo grau incompletas. Agora vamos aprender a resolver as completas. Como é que eu resolvo uma equação do segundo grau completa? Quando ela possui todos os termos sem ser zero. O coeficiente A, B e C não sendo zero. Então, veremos na aula 3 métodos de como resolver uma equação de segundo grau completa. Eu posso aplicar fatoração a um certo tipo de específico de equação de segundo grau. Posso aplicar completar quadrado em certas situações, na maioria das vezes, e a fórmula resolutiva para qualquer situação. Eu consigo resolver qualquer equação. A completar quadrado também, né? Só que é mais complicado, tem equações que são mais complicadas. E a fórmula resolutiva, ela facilita muito em situações em que as raízes não são números reais. Logo, a fórmula resolutiva é a mais utilizada, né? E essa fórmula tem um nome, que é a fórmula de Bhaskara, que como a gente conhece, e que é a mais usada. Mas é bom aprender as outras maneiras, o que a gente viu na aula sobre a história da equação de segundo grau, que houve uma projeção, houve etapas, e essas etapas é o que a gente aprende na escola, né? A fórmula resolutiva foi a última etapa para se resolver a equação de segundo grau. Então vamos ao exemplo para se resolver a fatoração. Então você vai precisar relembrar sobre produtos notáveis, principalmente esses dois, o quadrado da soma e o quadrado da diferença. Vocês têm que estar com isso em mente. Tem uma videoaula aqui falando sobre produtos notáveis, como resolver. Vocês têm que estar com essa em mente, com essas duas fórmulas, senão a aula sobre completar quadrado e fatoração não vai fluir na mente de vocês. Vocês podem ficar confusos. Então, estejam afiados nesses dois assuntos aqui. Se vocês não lembram, aconselho a assistir a videoaula e buscar mais compreender essas duas fórmulas. Senão, entender fatoração e completar quadrado vai ser bem complicado, né? Então, desde conversa e vamos para a prática. Então, tem o primeiro exemplo aí. Utilizando o método da fatoração, então nosso primeiro aqui, então farei 3 questões sobre fatoração, vocês entenderão como é que faz. Determine as raízes das equações. Determinar as raízes é determinar os valores de x para que corresponda à minha igualdade, né? Então vamos lá. Letra A. Eu tenho x ao quadrado menos 4x mais 4 igual a 0. Ok. Igual a 0 não, igual a 9. Se você fosse aplicar, como a gente ia colocar o 9 para cá, primeiro membro é igual a 0 e depois ia verificar como é que se resolve. Mas como eu quero fazer fatoração, você não vai mexer nisso. Você vai observar se esses 3 valores aqui formam um produto notável. Então como é que faz? Aí vocês já aprenderam. Quem já passou pelo 8º ano tem que estar craque nisso aqui. Se você fez um bom 8º ano, isso aqui não será dificuldade nenhuma em transformar isso daqui, esse x ao quadrado menos 4x mais 4, em um produto notável. Então vamos lá, como é que você faz? Como é que vocês aprenderam? Vocês vão tirar a raiz quadrada do primeiro termo e tirar a raiz quadrada do segundo termo. Perdão, no terceiro termo. Sempre tira a raiz quadrada do primeiro, é assim que inicia. E tira a raiz quadrada do meu último termo. Raiz quadrada de x ao quadrado, cancela, é x. Raiz quadrada de 4 é 2. E aí você agora vai multiplicar o x vezes o 2, então você vai multiplicar as duas raízes e ainda vai multiplicar por um 2 aqui, por causa da fórmula. Deixa eu mostrar aqui a fórmula de novo. Já está aqui pertinho. A fórmula aqui, ó, existe um 2 vezes A e B. Então, quando você tira a raiz quadrada, você está descobrindo A. Quando você tira a raiz quadrada, você está descobrindo B. E aí você tem que multiplicar por 2.
Se essa multiplicação que você fizer aqui por 2 der o valor que está aqui no meio, ó, então significa que é um produto notável. Então, foi assim que vocês aprenderam, com certeza. De fato, será, ó, raiz quadrada 4, raiz quadrada x, multiplicando pelo 2 da fórmula. Então, 2 vezes 2, 4, vezes x, 4x. Então, esse daqui é um produto notáveis. Todo esse valor é um produto notáveis. Logo, eu consigo transformar isso em x, que é a minha primeira raiz, é o resultado da primeira raiz, com o sinal que está sempre aqui no segundo termo, menos, e o resultado da raiz, ó, que é o meu valor a e b da fórmula. E coloco o quadradozinho aqui, que corresponde ao 2 da fórmula. Pronto. Consegui transformar isso em produtos notáveis. Isso é assunto de 9º ano? Não, é assunto de 8º ano. Mas eu estou dando uma revisada aqui breve, né? Mas isso aqui já é para você chegar no 8º ano, no 9º ano tranquilo, né? Para quem já passou no 8º ano sabe bem disso. Então agora como é que vocês vão fazer? Vocês vão tirar agora esse quadrado e vai passar para o outro lado como uma raiz, né? Vai passar de membro mudando a operação. Então vai ficar x menos 2 igual a mais ou menos, lembra que eu falei na outra aula, todas as que tiram a raiz quadrada tem que botar mais ou menos. Então, quando 2 sai como potência, passa para o segundo membro como raiz quadrada. Sempre raiz quadrada tem que ter mais ou menos. E aí fica x menos 2 igual a mais ou menos 3. E agora, como é que eu resolvo isso? Então, você vai separar a conta em duas partes. Você vai separar a sua conta para x menos 2 igual a mais 3, ou menos 3. E a outra conta, x menos 2 igual a menos 3. Por que eu fiz isso? Porque minha raiz quadrada deu dois valores. Então, você vai ter que resolver para mais 3 e outro para menos 3. De onde é que vem esse 3? Da raiz quadrada de 9, ó. Lá da origem da questão. E de onde é que vem o mais e o menos? Por conta de você ter tirado uma raiz quadrada. Ok? Vamos lá. Agora aqui é a equação do primeiro grau. X é igual a 3 mais 2. Mudou de membro, fica positivo. Então, x é igual a 5. Já achei o primeiro valor de x. X é igual a menos 3 mais 2. Novamente, o 2 é o segundo membro positivo. Isso é igual a menos 1. Achei meu segundo valor. Então, como é que eu dou a solução? Você vai botar S e vai colocar em ordem. Sempre assim, S igual de solução, chaves, vai botar em ordem crescente, do menor para o maior. Posso botar ao contrário, ordem decrescente, tanto faz, bagunçado pode. Só que fica elegante na escrita matemática, na simbologia, colocar em ordem crescente. Pronto, feito. Se você tem uma boa formação de 8º ano com relação a produtos notáveis, isso aqui é mais fácil que fazer soma e subtração, ok? Vamos para a letra B agora. Copiou? Ok. Letra B agora, certo? 4x ao quadrado menos 12x mais 9 igual a 16. Novamente, aplicando os métodos para determinar se é um produto notável. Raiz quadrada do primeiro termo. Raiz quadrada de 4 é 2. Raiz quadrada de x ao quadrado, cancela ao quadrado, então fica 2x. Raiz quadrada de 4x ao quadrado é 2x. Agora você vai tirar a raiz quadrada do terceiro termo, que é 3. Ok. Então agora você vai multiplicar eles dois por 2 por causa do 2 da fórmula. Lembra lá aquele 2 da fórmula. Então, 2x vezes 2, 4. 4 vezes 3, então isso aqui dá 12x. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Ó. Igualzinho como deu no meio. Igual ao nosso segundo termo aqui. Logo, significa que isso aqui é um produto notável. Então, você vai transformar. Pega o primeiro termo que você tirou a raiz quadrada,
O sinal que está aqui repete. E o resultado da raiz quadrada do terceiro termo sempre é assim. Porque é meu valor de A e meu valor de B lá da fórmula. Ó. Raiz quadrada e raiz quadrada. Que é igual a 16. Pronto. A dificuldade é só lembrar o oitavo ano. Aqui agora que é o nosso assunto do nono ano. Ó. É isso aqui. Você vai aprender a ter que jogar, mudar a potência para outra operação. A operação inversa de potência é raiz. Então fica 2x menos 3 igual a mais ou menos raiz quadrada de 16. Novamente, vou transformar isso aqui em duas continhas. Vou tirar logo a raiz, né? Eu ia fazer direto, mas é melhor fazer devagarinho. 2x menos 3 igual a mais ou menos raiz quadrada de 16, 4. Pronto, agora eu separo em duas partes. Uma para minha conta mais e outra para conta menos. Então 2x menos 3 igual a mais 4. E a outra continha, 2x menos 3 igual a menos 4. Então vamos resolver aqui a equação do primeiro grau. Então fica 2x igual a 4 mais 3, né? Mudou de membro. Muda a operação. 2x é igual a 7. E x é igual a 7 meios. Do outro lado, mesma coisa. 2x igual a menos 4 mais 3. Mudou de operação. 2x igual a menos 1. X é igual a menos 1 meio. Pronto. Essas são as minhas soluções, as minhas raízes. Menos 1 meio, vírgula 7 meios. Pronto, essa é a minha solução da letra B. Tranquilo? Beleza! Vamos para a letra C agora. Copiou? Vamos lá. Minha letra C, x ao quadrado menos x mais 1 quarto igual a 25. Tranquilo? Vamos lá. Vamos ver se isso aqui realmente é um trinômio perfeito, ou melhor dizendo, um produto notável. Raiz quadrada de x ao quadrado é x. Agora tirar a raiz quadrada do terceiro termo, 1 meio. E agora vamos multiplicar por 2 por conta da fórmula. E vamos ver se vai dar x. Não é para dar com o mesmo sinal, viu? Porque o sinal pertence ao jogo de sinais lá na operação do produto notável. É x vezes 2, 2x. 2x vezes 1, 2x. 2x dividido por 2 dá x. Exatamente, bateu igualzinho. Logo no produto notável. Você vai colocar aqui x menos, por conta daqui, o resultado da raiz quadrada, que é 1 meio. Ao quadrado, porque é um trinômio perfeito, é um produto, pertence a um dos produtos notáveis, e igual a 25, né? Que já pertence à nossa questão. Pronto, isso aqui você já sabe o que fazer. Essa potência vai como raiz, então vai ficar x menos 1 sobre 2 igual a mais ou menos raiz quadrada de 25. Então x menos 1 sobre 2 é igual a mais ou menos 5. Pronto, vou de novo separar em duas partes. X menos 1 meio é igual a mais 5. E a outra, x menos 1 meio é igual a menos 5. Beleza. Mudando, aí vai ficar 5 mais 1 meio. X é igual. Aí tirando o MC, eu sei que aqui embaixo é 1, ou fazendo o que eu ensinei já na nossa primeira aula,
após o retorno aí do nosso probleminha, faz 1 vezes 2, 2 vezes 5 e 1 vezes 1. Eu já consigo fazer mentalmente, então vocês já estão craque aí também, né? Assista a videoaula. 2 vezes 5, 10, mais 1, 11. Então dá 11 meios. E aqui fica x igual a menos 5 mais 1 meio. E usando a regrinha, 2 vezes 5 menos 10. Menos 10 mais 1, menos 9. Pronto, essas são as minhas raízes. Vou botar na ordem, né? Menos. Pronto. Respondido. Então, esse foi o método usando fatoração. Vai ser sempre que você vai ter, antes da igualdade, já tudo bonitinho, um produto notável, um triângulo perfeito? Não. Então, nem sempre vai dar para usar o método da fatoração. E quando não der um produto notáveis, um triângulo perfeito, não der um pertencente a dos produtos notáveis, o que é que eu faço? Aí a gente cai agora no segundo método que eu vou ensinar hoje, que é método de completar quadrados. Ou seja, se você fez a operação, você tirou as raízes e verificou e não deu um produto notável, então você vai forçar para que ele se torne um produto notável. E aí a gente chama esse método de completar quadrado. Então eu vou apagar aqui para a gente ir para esses exemplos. Vamos nessa. Primeiro exemplo aqui. Resolva as equações utilizando o método de completar quadrados. Então, nosso segundo método da aula. Então, vamos lá. Tem letra A. 4x ao quadrado mais 12x mais 5 igual a 0. Então, você vai, só para testar, né? A gente já sabe que não, mas bora testar. Qual a raiz quadrada de 4x ao quadrado? 2x. Vamos ver se isso aqui dá um produto notável. A raiz quadrada de 5 não é uma raiz quadrada exata. Então já dá para perceber que eu não vou conseguir multiplicar esses valores e dar o valor do meio. Não vou conseguir fazer dar resultado. Já sei então que isso aqui não é um produto notável perfeito. Não é um trinômio perfeito. Então você vai ter que fazer com que ele seja. Então qual é a primeira coisa? Você vai pegar esse valorzinho aqui, que corresponderia... Que corresponde, né? Corresponderia não. É o valor de C. Vai passar para o segundo membro. Então vamos lá. Vai ficar 4x ao quadrado. Então esquece isso aqui. Não deu certo, né? Então você vai reescrever. Mais 12x. E aí eu vou deixar um espaçozinho aqui, porque eu vou colocar meu valorzinho para ser... E aqui fica menos 5. Então 5 passa para o outro lado, fica menos 5. Ok, por que eu vou deixar esse espaço aqui? Porque eu vou acrescentar um termo aqui. Que termo é esse? Qual o valor que você vai acrescentar? Eu vou acrescentar o valor para que isso se torne um trinômio perfeito. E aí vocês vão ter que usar o jogo de cintura. Então quando você tirou a raiz quadrada aqui, deu 2, né? O coeficiente aqui deu 2. Então você vai pegar esse 2 e vai dividir esse valor aqui, ó. Porque eu quero que dê isso aí. Então você vai dividir por 2 daqui e dá 6. E depois vai dividir por 2 de novo, que é aquele 2 lá da fórmula. Lembra da fórmula 2 vezes A vezes B? Então, o primeiro 2 foi aqui, né? Se não tivesse esse 2, você só vai dividir por 2 uma única vez. Mas como tem esse 2 e tem um 2 da fórmula, então você vai dividir 2 vezes. E aí dá 3. Então significa que eu tenho que acrescentar aqui mais um termo, o 3 ao quadrado. Porque, né, A ao quadrado mais 2 vezes A vezes B e mais B ao quadrado. Então, descobri que o meu valor de B é 3, mas aqui tem que ser B ao quadrado para ser
Não triângulo perfeito. Então, se eu criei, eu estou inventando um número aqui, eu estou inventando um 3 ao quadrado. Eu estou forçando isso aqui se tornar um produto notável. Então, você tem que acrescentar nos dois membros. Então, você pode fazer isso sempre em equação, tanto no primeiro grau como no segundo. Se você cria um valor 20 no primeiro membro, você pode criar um 20 no segundo. Você está equilibrando a balança. Lembra que equações surgiram assim, né? As equações. Quando eu dou aula de equação do primeiro grau, eu explico isso. Que a igualdade, ela simboliza o centro da balança, o equilíbrio, e o primeiro membro é um prato e o segundo membro é outro, como se fosse uma gangorra. Então a equação tem que sempre ficar equilibrada na gangorra. Ela não pode ficar desequilibrada. Então se eu acrescento 9 de um lado, que 3 ao quadrado é 9, eu tenho que acrescentar 9 no outro. Então a balança continua equilibrada. Se eu acrescentar 100 de um lado e 100 do outro, a balança continua equilibrada. Né? Assim, se eu botar 1 quilo aqui, 1 quilo aqui, vai ficar equilibrado. Se eu acrescentar mais 2 quilos em cada lado, continua equilibrado. Então é assim. Então aqui eu já sei que isso aqui é um produto notáveis. De que forma? Tirando a raiz quadrada de 4x ao quadrado é 2x. Então fica 2x. O sinal que está aqui no meio é mais. E eu sei que meu valor de B é 3. Lá da fórmula, né? Pronto. Eu consegui forçar esse valor, depois que eu tirei os 5, com esses dois aqui, eu forcei a surgir um produto notável. Por isso que o nome é completar quadrado. Ele não era um quadrado perfeito, não era um produto notável, mas eu completei para que ele fosse, ele se tornasse. E aqui você faz normal. 3 ao quadrado é 9, que foi o que eu acrescentei, menos 5, 4. Então, continuando, virou agora do exercício anterior. Raiz quadrada de 4. E aí agora vai se tornar mais dois cálculos de novo, né? Igual a mais ou menos 2. Beleza? E aí vou cortar aqui para fazer as duas continhas. 2x mais 3 igual a mais 2. E 2x mais 3 igual a menos 2. Então vamos lá. 2x é igual a 2 menos 3. 2x é igual a menos 1. Então x é igual a menos 1 sobre 2. Agora o outro. 2x igual a menos 2 menos 3. Estou passando o 3 por o segundo membro, fica negativo. A mesma coisa eu fiz aqui. Você acha que vocês nem gostam que eu fique explicando, né? Porque vocês já sabem isso já de cor. Então, vou passar logo a borracha aqui. Então, menos 2 com menos 3, sinais iguais somam. Você conserva o sinal do maior que é do 3. Então, é menos 5 mesmo. Quem é menor dos dois é o menos 5 sobre 2. Então, solução é menos 5 sobre 2, vírgula, menos 1 sobre 2. Então, essas são minhas raízes. Usei aí o método do completar quadrado. Repare que eu completo, transformo em produtos notáveis e volta ao nosso primeiro exemplo. Tranquilo? Copiou, entendeu? Vamos para a nossa letra B. Letra B. Tenho x ao quadrado mais 10 terços x mais 1 igual a 0. Então, eu tiro a raiz quadrada aqui, vou verificar se isso já é um produto notáveis. Provavelmente não. Então, raiz quadrada de x ao quadrado é x. Raiz quadrada de 1 é 1. Se eu multiplicar aí por 2, 2 vezes x, 2x, 2x vezes 1 dá 2x. Repare que deu bem diferente. Deu muito diferente do 10 terços. Então,
não é um produto notável. A gente já estava esperando. Então, eu já sei que não é, então eu vou completar aqui um termo para que se torne um produto notável. Primeira coisa é tirar esse 1 do primeiro membro e botar no segundo. Então vai ficar assim, ó, x ao quadrado mais 10 terços x. Vou deixar espaço para completar o quadrado. O 1 fica negativo no segundo membro, né? Ele era mais, fica negativo. Então como é que eu faço para descobrir esse termo? Vamos lá. Como o meu coeficiente aqui é 1, então quando você tirar a raiz quadrada, é 1 mesmo. Então você não precisa se preocupar. Como é que você vai descobrir agora? Então você vai só dividir 10 terços. Você vai dividir por 2. Por que eu tenho que sempre dividir por 2? Porque é o valor lá da nossa fórmula, do produtos notáveis. 2 vezes A vezes B. Então, eu já sei que o A aqui é 1. Olha o A aqui 1. Vou tirar a raiz quadrada. E o B é o que eu quero descobrir. Então, eu tiro o 2 da fórmula. Então, vocês já fizeram muito isso no passado. Eu não vou cansar de repetir isso. No ano passado foi para isso. Então, dividindo isso aqui, você vai usar o método de divisão de fração, inverte, né? Multiplica pelo inverso. E aí vai fazer 10 vezes 1 e 3 vezes 2. Aí vai simplificar. 10 dividido por 2 vai dar 5 e 3. Então já fiz diretão, é que vocês já são craques, né? Então eu simplifiquei aqui, ó, por 2 e simplifiquei aqui por 2. 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 1, 5. 2 dividido por 2, 1 vezes 3, 3. Mas se pudesse fazer direto depois simplificar, tranquilo. Então eu sei que o valor que eu vou completar é 5 terços, ok? Vou apagar, vocês estão aí acompanhando, é só dar pausa para entender. Ok? Isso aí é meu rascunho. Como o quadro é pequeno, não dá para deixar rascunho no meio da conta, né? Ok, então eu sei que o que eu vou ter que completar aqui é 5 terços ao quadrado. A mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Mais 5 terços ao quadrado. Excelente! Muito bem, muito bem. Então vamos lá. Então eu já sei que meu primeiro termo aqui é x, mais, ó, como aqui é mais, você bota mais. Então o meu valor de b é os 5 terços, não o valor ao quadrado. Igual a menos 1. Agora sim você vai resolver, né? Porque não tem como simplificar. Então 5 ao quadrado é 25 e 3 ao quadrado é 9. Fazendo o MMC, esse aqui eu vou repetir. Então, fazendo o MMC, 9 vezes menos 1, menos 9. Menos 9 mais 25, 16, né? 16 sobre 9. Pronto. E agora separa. Separa não, vou tirar a raiz quadrada, né? Então, x mais 5 terços. Aí quando é fração, aumenta um pouquinho a conta. Esse valor vai passar para o outro lado como raiz, vai ficar mais ou menos raiz de 16 sobre 9. Então, x mais 5 terços é igual a mais ou menos 4 terços. Aí eu tenho que agora separar. Então eu vou apagar aqui, certo? Para terminar. Vou deixar só essa parte aqui de baixo para eu relembrar, ok? Então apagando. Então para concluir, vou separar minha conta em duas partes. X mais 5 sobre 3 igual a mais 4 terços. E agora, de novo, x mais 5 terços igual a menos 4 terços. Tranquilo. Então, vamos resolver isso aqui primeiro. X é igual a 5 terços passa para o segundo membro, trocando, invertendo a operação. Mais 5 terços passa menos 5 terços. Aí ficou fácil porque denominadores são iguais. Então, só basta fazer esse 4 menos 5 dá menos 1.
Pronto, já encontrei meu primeiro valor de x. X é igual a menos 4 terços menos 5 terços. X é igual a menos 4 terços com menos 5 terços, menos com menos, você vai somar, então, e conserva o sinal do maior. Então, menos 4 com menos 5, menos 9, conserva o denominador. Encontrei meu outro valor. Então, solução daqui dá para simplificar, né? Muito bem. Vou simplificar aqui por 3. Então, x vai ficar igual a menos... Oxe, dá para simplificar por 3, porque dá para dividir direto. Mas dá para ficar 3, um inteiro, mas vou dividir direto, agora que eu percebi. Já estou pensando na letra C. Menos 9 por 3, menos 3. Oxe, comendo mosca? Então pronto, esse aqui é menor valor, menos 1 terço. Tá aí respondido minha letra B. Vamos para a última desse método aí, letra C. Letra C é x ao quadrado mais 13x mais 40 igual a 0. Então, tirando a raiz aqui da x, e tirando a raiz de 40, não dá exato. Então, já sei que não tem nem como multiplicar aqui para dar 13. Então, já sei que não é um trinômio perfeito. Então, vou ter que torná-lo. Eu vou repetir o x ao quadrado, vou repetir o 13x, vou deixar espaço para completar o quadrado, e o 40 vai como menos 40. Então você vai dividir o 13 por 2, né? Aqui eu sei que é 1, então você vai dividir 13 por 2. Não vai dar uma divisão exata, então meu valor já vai ficar em uma fração. Então você vai deixar o valor de B é 13 meios. Então tá certo, né? Então, meu termo que eu vou acrescentar aqui é 13 meios ao quadrado, porque sempre o valor de B está ao quadrado. Aí você acrescenta aqui a mesma coisa, 13 meios ao quadrado. Então aqui o valor de A é x, mais o valor de B 13 meios, fecha parênteses ao quadrado. Transformei isso aqui em produtos notáveis. E aqui vou repetir o menos 40. E vou fazer 13 ao quadrado, 169. E 2 ao quadrado, 4. Ótimo. X mais 13 meios ao quadrado é igual a 4 vezes menos 160 mais 169. Lembrando que estou fazendo o MMC aí na bruxaria. Deus me livre. E aí vai e tira e simplifica ali, né? Claro que você tem algumas etapas aqui que se você já tiver craque no MMC, você pula. Eu estou falando devagarinho para os que têm mais dificuldade. Menos 160 mais 169 dá 9. 9 quartos. Agora você vai tirar a raiz quadrada. Então, tirando a raiz quadrada, mais ou menos, raiz quadrada de 9. Então, peguei a potência, mudei de membro, então muda de operação. Operação inversa da potência é raiz. Sempre, se for quadrado, sempre mais ou menos. Pronto, vou continuar em cima. Ok? Deu pause, observou. 3 segundos, hein? Já foi. Então, raiz quadrada de 9 e raiz quadrada de 4. O primeiro membro você repete tudo. Não precisa mais botar o parênteses, né? Já tirei a potência, não precisa mais botar o parênteses. Mais 13 meios igual mais ou menos 3 quartos. Pronto, aí vou separar em duas partes. Isso aí você já sabe.
3/2 é igual a mais 3/4. E o outro lado, x mais 3/2 é igual a menos 3/4. X é igual a 3/4. Como aqui é mais, troca a operação, fica menos. Tirando o MMC ou fazendo, aí eu já sei que vai ficar 3 menos 6 sobre 4. Então, x é igual a 3 menos 6 menos 3/4. Achei meu primeiro valor de x. Agora o segundo valor. Menos 3/4 menos 3/2. X é igual a menos 3/4. Fazendo um MC de novo. Menos 6/4. Como aqui foi, né? Só que a é diferente que um é menos porque eu mudei o primeiro valor. Então, menos 3 com menos 6, menos 9. Solução. Solução é menos 3/4 que é maior. Pode ir cá, então. Olha bagunçando. Menos 3/4. Pronto. Vou dar pausa, vou fazer o próximo, a parte 2 com o terceiro método, que é resolvendo com a fórmula de Bhaskara agora, né? Pronto, para o vídeo não ficar muito longo, vou fazer a parte 2. Até daqui a pouco.